Fala galera ligada no Pautas e Táticas, nem tava muito nos meus planos, aliás não tava nada nos meus planos gravar esse vídeo hoje, eu tinha uma outra demanda agendada para hoje, mas assunto quente, é irresistível, eu tenho que opinar e eu tive que gravar esse vídeo aqui para vocês hoje, já convidando a quem não é inscrito a se inscrever assim que o vídeo acabar e agradecendo aqueles que são inscritos. O assunto é Fernando Diniz na seleção brasileira como interino. Vamos falar o que eu penso sobre esse assunto. Anotei algumas coisas aqui para não esquecer de falar nada. Vou falar num tom mais baixo, um pouco mais devagar também, para não me atrapalhar dentro do meu raciocínio. Eu achei uma situação muito ruim, principalmente para o Fluminense. Por quê? Vamos lá. O momento em que esse anúncio acontece, que não é um anúncio, né, é um vazamento de uma notícia, que ainda está para se confirmar, mas mesmo que não se confirme, eu tenho que falar sobre isso nesse momento. Então, o momento que essa notícia vaza, circula, é um momento de baixa do trabalho do Diniz no Flu. Alguns torcedores até começaram a pedir a cabeça dele, porque a gente sabe que no Brasil é assim. O torcedor tem memória curta, se você estiver bem, é o rei da tática, se estiver mal, é burro, não sabe nada. Raramente se dá tempo para o treinador no Brasil sair de uma má fase. Isso tudo é num cenário em que o Diniz está 100% focado no Fluminense. Pois bem, eu acho que atrapalha muito o Fluminense o fato de seu treinador ter que dividir os estudos dos adversários, a preparação do próprio time, com o acompanhamento de jogadores brasileiros que atuam dentro e fora do país, pensando em formular uma lista de convocados e um time titular da seleção ao mesmo tempo. Então, imagina o Fluminense perdendo um jogo hoje e amanhã convocando a seleção brasileira, falando sobre como joga a Bolívia, como joga o Peru. Isso vai ser bem visto por torcida e até mesmo pela diretoria. Diretoria que concordou com isso, né, num primeiro momento, porque antes de acontecer não se tem aquele clima quente de um pós-derrota, com a torcida achando isso um absurdo. Fora o conflito de interesses, né? Como vão se sentir os jogadores do Fluminense que não forem convocados? Principalmente se jogadores do Fluminense estiverem na lista. Será que ele não vai ter alguma orientação do clube para convocar um ou outro jogador para valorizá-los no mercado, principalmente mais jovens? Como vão se sentir os adversários diretos do Fluminense que tiverem jogadores convocados dentro de um cenário no Brasil onde tem jogo no dia seguinte a uma data FIFA? É uma data FIFA que não é 100% respeitada. Ah, mas a maior parte da seleção normalmente joga na Europa. Eu acho isso um agravante, porque não seriam todos os clubes ou a maioria dos clubes prejudicados, seria um ou outro. Será que eventualmente adversários diretos do Fluminense, nas brigas do Fluminense no Brasileirão, na Libertadores, não se sentiriam prejudicados, sacaneados? Enfim, eu acho que tudo isso podia ser evitado. E como vai estar a cabeça do Diniz, justamente no período, né, que o Fluminense teria tempo para treinos? Quem é que vai comandar o Fluminense nesse período? Será que ele não vai ter contato com quem ficou no clube também para saber se está tudo bem, se alguém se machucou e tal? A cabeça do cara vai estar dividida em dois trabalhos, gente. Isso não é favorável para ninguém, principalmente não é favorável para o clube que é quem paga os salários dele, né? Nesse momento sozinho. Se tiver dividindo, beleza. Ele vai receber daqui e dali. Mas enfim. O presidente do Fluminense ele não quis abrir mão do treinador e nem da multa que existe a contragosto do Diniz desde o ato da renovação do contrato dele no fim do ano passado. Essa é uma informação que tá para ser apurada, tá para ser confirmada. Acho que eu coletei inclusive, né, de torcedores do Fluminense que tinham essa informação, canais de comunicação de torcedores do Fluminense, enfim, que já repercutiram a notícia e soltaram aí essa informação, que foi até segura durante um tempo, porque não se queria jogar o treinador contra a torcida. E agora que tudo isso acontece, eles resolveram falar. Então, o Diniz ele já pretendia assinar, aceitar um convite da CBF caso ele viesse. Então ele não queria que a multa fosse um empecilho para que ele não fosse.
Mas o Mário Bittencourt, né, presidente do Fluminense, ganhou essa queda de braço, manteve a multa, a CBF, teoricamente, né, pagou. E o meio termo que se encontrou foi conciliar o técnico nesse trabalho onde ele vai assumir como interino, enquanto o Ancelotti não vem. Eu não vejo como isso se sustentar por muito tempo. Acho que vai atrapalhar o Fluminense de tal maneira que vai acabar cedendo. O Fluminense vai acabar cedendo, ele vai ser dispensado. Mesmo sendo apenas interino da CBF ao longo desse ano que estamos em compasso de espera pelo Ancelotti. E aí vem a outra parte da nossa análise. Será que o Diniz foi o melhor nome para fazer esse trabalho? Eu enxergo dois cenários. O primeiro é um cenário favorável para o Diniz, que eu não vejo como um cara pronto para assumir a seleção brasileira de forma definitiva ainda. Eu acho que é um cara que precisa se provar em mais lugares, conquistando coisas mais importantes. Até aqui ele é um técnico de ideias arejadas, um conceito de futebol interessante, ofensivo, até bonito de se ver, mas que seria interessante, passar esse período de trabalhar como interino, ele poder assumir as seleções de base do Brasil. Com certeza ele é um cara com um perfil melhor preparado que o Ramon Menezes para esse trabalho, para assumir uma seleção olímpica, uma seleção sub-20. Eu diria até que é o nome ideal para esse tipo de trabalho, né? Desenvolver jovens e, por que não, desenvolver a si mesmo, né? Se preparando para ser o técnico da seleção brasileira principal no futuro. Isso não quer dizer que ele vai ter um lugar na comissão técnica do Ancelotti. Até porque hoje eu não vejo a menor similaridade do trabalho do Diniz, que é quase único no mundo, que ele faz, só ele faz, com o trabalho do Ancelotti, que apesar de ser muito maleável, adaptável, né, ao contexto que ele está inserido, ao material humano que ele tem, é um trabalho que prega muito mais pelo equilíbrio nas fases de jogo e a gente sabe que a parte defensiva é um ponto fraco que o Diniz ainda precisa melhorar no seu trabalho. Dito isso, eu não sei que trabalho, que legado que o Diniz deixaria para o Ancelotti. Será que o Ancelotti viu no Diniz o estilo de jogo que ele identifica, como que ele quer replicar na seleção? Eu vou estender a dúvida. Vocês acham mesmo que o Ancelotti está apalavrado com a CBF? Para mim tá tudo mal contado essa história. Ele não pode assinar um pré-contrato enquanto ele não estiver nos últimos 6 meses do vínculo dele com o Real Madrid. Ninguém pode se manifestar oficialmente enquanto esse período não chegar, nem o Real Madrid, nem o Ancelotti, nem a CBF, a não ser que o Real Madrid decida rescindir o contrato do Ancelotti. Aí ele ficaria livre e a CBF pode anunciar. Mas essa informação supostamente vazou, a gente acredita na apuração dos colegas, né? Enfim, isso nos leva ao segundo cenário, que eu não acho favorável para o Diniz nesse momento. Eu acho muito possível que o Ancelotti recuse um convite da CBF e o Diniz seja efetivado. Aí eu vejo essa manobra da CBF como um desespero de se precaver para caso um não chegue, ela se veja obrigada a efetivar o interino, que no caso era o Ramon, como a Argentina efetivou o Scaloni. Não estava nos planos da Argentina efetivar o Scaloni. Ela estava procurando um outro técnico, o Scaloni era o interino. Ao não conseguir fechar com outro técnico, efetivou-se o Scaloni. E nem o Ramon queria ser efetivado e nem o Ramon está preparado para assumir a seleção brasileira principal. Acho que isso é consenso. Então, a CBF traz um cara em tese mais pronto, ainda que eu acho que ele não esteja pronto para isso, e traz esse cara mais cedo também, né, para meio que iniciar o processo mais cedo. Nos 3 amistosos com o Ramon foram 2 derrotas, 7 gols sofridos. Próximo compromisso já é por eliminatória da Copa. Parte da torcida, parte da imprensa chiando, porque a gente vai ficar um ano esperando um cara que pode nem vir. Então pronto, vamos trazer o Diniz. Caso tudo dê errado, o cara já tá aqui. Aí divide com ele, né? Divide ele com o Flu, no caso, né? Por um ano. Se tiver que efetivar, ele larga o Flu, fica com a gente aqui. Na minha cabeça, o cenário que a CBF imagina se tudo der errado com o Ancelotti é esse. E eu acho que é um cenário desfavorável pro Diniz, que é sujeito a chuvas e trovoadas, que tem sempre opiniões exageradas, né, cercando o trabalho dele, seja pro bem, seja pro mal. Isso poderia até prejudicar a sequência da carreira dele caso ele desse errado na seleção. Lembrando que o Diniz, apesar de ser adepto de um estilo de jogo mais íntimo do brasileiro, né, de aproximações, inventividade, troca de passes, um jogo mais intuitivo, é um jogo que tem a sua complexidade.
É um jogo que não é todo mundo que assimila rápido. E mesmo se tratando assim de uma seleção, onde o material humano é quase que infinito, a qualidade está ali à disposição dele, os tempos para treinar, formar um grupo é muito curto. São muito curtos. Então, assim, eu não tenho nada contra a pessoa nem o treinador do Fernando Diniz. Já cansei de defender ele. É um grande técnico, para mim, um dos mais promissores, se não o mais promissor técnico brasileiro que temos na atualidade. Mas, primeiro, eu acho que não tem a menor chance dessa história de conciliar trabalho de clube e seleção dar certo, principalmente do ponto de vista do clube. Eu acho que vai dar problema. E segundo, eu acho que o Diniz não é um cara pronto o bastante para, numa eventualidade, ter que assumir a seleção principal em definitivo. Eu sei que a ideia é que ele seja um interino, mas nem eu acho que ele vai fazer parte da comissão do Ancelotti no futuro, e nem eu acho que o Ancelotti vai herdar alguma coisa do trabalho dele em relação ao estilo de jogo. Se o Ancelotti realmente vai vir, esse cara, para assumir interinamente, teria que ser indicado por ele. Um cara que vai fazer parte da comissão técnica dele. Eu acho pouquíssimo provável que esse cara seja o Diniz. E nem acho que o Diniz toparia ser auxiliar de quem quer que seja. O Diniz é um treinador profissional, gente. Que já comandou Fluminense, Vasco, Santos, Atlético Paranaense. Será que ele toparia dar esse passo para trás? Ah, mas é o Ancelotti, ele iria aprender muito com o Ancelotti. Ele poderia ser forjado para ser o técnico no futuro. Beleza. Mas ele vai largar a carreira dele de treinador profissional agora para ser um auxiliar? Mesmo que seja do Ancelotti, mesmo que seja da seleção brasileira? Mas enfim, vamos ver os desdobramentos dessa história nos próximos dias, nas próximas semanas, nos próximos meses. Vamos ver como é que vai ficar o futuro do Diniz no Fluminense, como vai ser essa sucessão, do Diniz na seleção e como vai ser o próprio trabalho do Diniz como interino se essa notícia se confirmar, beleza? Muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui. Continue ligado no Pautas e Táticas. E até a próxima!